Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos continuando aqui nossa semana. Já passou o Olímpia, já passou os shows da Europa, passou um monte de coisa, só que ainda tem competição pra gente nesse ano. Nesse final de semana a gente tem um show profissional no Japão, de Open. E olha só quem já tá por lá, quem vai brigar pela vaga, quem vai brigar por uma boa colocação. O Vitor Boff, que já chegou antes para se aclimatar. O Japão aí é um baita fuso horário, uma diferença de fuso horário gigante, né? Enquanto você vê o Boff posando, já aproveita aí, se inscreve no canal. Tem muita gente que vê o canal, não é inscrito, tem muita gente que acaba perdendo vídeos por não estar inscrito. Sua inscrição ajuda muito, é muito importante pra gente, também ajuda você a não perder nenhum vídeo. Saiu o line-up desse show e é um line-up bem interessante. A gente tem o Vitor Boff aqui, tem o Alfred Chiriac da Romênia, tem o Roman Fritz alemão, tem o Theo Le Guerrier também francês. Esse cara aqui pra mim é o favorito ao título pelos resultados que ele vem apresentando ultimamente. Depois disso a gente tem um monte de gente ali do Oriente, China, Japão, Coreia. Vai ser um show muito cheio. Vale lembrar que muitos desses caras competiram contra o Boff já lá no show da França, aquele show que foi super esquisito, que não compararam de direito os braços. Não, show na Europa é complicado, né? O Boff naquela ocasião ficou em 7º lugar e todos os caras europeus que ele vai enfrentar nesse show ficaram na frente dele. O Alfred Chiriac ficou em 5º lugar, o Roman Fritz ficou em 4º e o Theo Le Guerrier ficou em 2º lugar nesse show. Mas o que a gente queria ter visto mesmo era uma comparação do Boff mais de perto com esses caras do topo aí. Vamos ver agora, sendo um show fora da Europa, supostamente com arbitragem diferente, supostamente com uma visão diferente. O Boff também já competiu algumas vezes, já acertou seu físico, já foi possível ali ele e o Milos se entenderem um pouco melhor na questão de finalização. O Boff também, diferente dos outros shows, não teve, viajou bem antes, então lá pro Legend ele viajou poucos dias antes do show. Europa, a mesma coisa, ele foi lá pra França, ficou na França, competiu, depois pegou o avião, foi pros Estados Unidos, chegou, então agora ele chegou com uma boa antecedência. Deu pra aclimatar o físico. Vamos torcer pra ele ser comparado contra esses caras. E pode ser que a gente tenha um resultado aí muito bom. O Boff ficou em 7º lugar lá na França. Logo depois, lá no Legion, ficou em 4º lugar. Teve a oportunidade de fazer suas poses, de ser comparado. Então a gente torce muito pra que dessa vez também permitam isso e que ele possa trazer o seu melhor no palco. Olha só, o Derek Lunsford fez um guest posing aí no fim de semana passado, num show nos Estados Unidos. E tá fazendo o que o embaixador deve fazer, né? Divulgando o esporte, foi lá competir, foi no backstage com a galera amadora, fez a maior zoeira ali, fez live, mostrou o pessoal, elogiou, incentivou, o que é muito importante, cara, é muito legal ter um embaixador desse jeito. E depois também ele fez um guest posing, mostrou como que tá, nossa senhora, como que tá o rebotinho do Derek depois da Olímpia, desse jeito aí, ó, seco. Se tivesse subido aí em outros shows, tinha vencido, né? Tinha subido no Praga e qualquer show aí, ainda, mesmo com um shape de guest posing, possivelmente teria vencido o show. Vamos lá, saiu ontem, né, o vídeo do Tyler Manion falando sobre a Classic Physique e explicando um pouco melhor os resultados. Aí ele foi pose a pose com Ramon e Bumstead, também explicou ali do 3º ao 5º. Eu vou focar aqui Ramon e Bumstead pra gente ter um vídeo mais sucinto, tá bom? O Tyler começa falando o seguinte, que foi muito próximo, na realidade, o Bumstead acabou vencendo por 4 poses a 1, mas grande parte das poses foi muito próxima, 3 poses foram muito próximas, uma foi bem de longe, que foi a peitoral de lado, mas é interessante entender a visão da arbitragem em relação a isso. Vocês estão vendo aí, duplo bíceps de frente. O Tyler fala o seguinte, que o Ramon melhorou a maneira de fazer a pose, que ele tá aparecendo mais largo, que ele tem braços muito bons, antebraços muito bons e, contrariamente ali ao que o Ian Valliere disse, o Tyler não mencionou um problema com o antebraço do Ramon, porque ali ele falou, o Ian falou, não, que eu falei com a arbitragem, e eles falaram que o antebraço do Ramon tá muito grande, tá destoando do físico e atrapalha. O Tyler não falou isso, falou assim, ele tem braços muito bons, antebraços muito bons. Até o momento, eu concordo que não pode deixar fugir muito do ponto, porque tá começando a ficar naquele momento, naquele ponto que se passar um pouco mais, começa a ficar desproporcional e vai começar a ficar esquisito. Mas o Tyler ainda não mencionou nada sobre isso. Falou que o Ramon melhorou as pernas, que trouxe mais cortes e que agora, pela maneira de posar e pelo volume novo, ele ocupa mais espaço no palco, tá? Olhando de uma maneira bidimensional, pela foto, por exemplo, se você pega aqui, separa só os dois e recorta só a silhueta, o Ramon ocupa realmente
mais espaço. Não mais espaço que o Bumstead, mas está ocupando mais espaço do que antes. Ele fala do Bumstead que as pernas vieram um pouco piores do que no ano passado, que o Ramon ganhou nos braços, que o Chris Bumstead ganhou no V-taper, no aspecto em V do tronco, que as pernas estão muito próximas em tamanho e em detalhe, praticamente empatadas. Vocês estão vendo aí o peitoral de lado, mas eu tô falando aqui da duplo bíceps de frente ainda. Ele fala que duplo bíceps de frente é uma pose muito próxima, muito próxima, que o Bumstead venceu por detalhe, por ser um pouco mais largo. Guarda essa informação. Falando agora do peitoral de lado, aí ele fala, cara, o Chris ganhou de longe, né? Perna melhor, o braço muito bom, o peitoral muito espesso. Ele falou assim que o Ramon posou mal, que ele ficou estreito, justamente pela posição de peitoral e posição de ombros, tá? Imagina o seguinte, vou até girar aqui para vocês, reparem como o Chris, ele joga esse ombro aqui para trás, ele gira o tronco, ele se inclina um pouquinho. Olha a distância de ombro a ombro, como fica grande. O Ramon, ele fica mais assim, ó, lateralizado, e ele sobe esse ombro um pouco mais aqui, então essa distância de ombro a ombro não fica tão grande. Para o Tyler Manion, isso faz diferença. Isso determina aí que o Ramon fica um pouco mais estreito. Então, assim, a experiência, feedback é importante que se eu sair isso aí para melhorar para o ano seguinte. Mas nessa pose aqui, sem discussão, segundo o Tyler, o Bumstead ganha com grande margem. Próxima pose falada por eles é o duplo bíceps de costas. Aí ele começa falando o seguinte, Bumstead muito largo, mas não tem tanta densidade e detalhe, ou tanta espessura, vamos dizer assim. Reparem o seguinte, reparem como o trapézio do Bumstead tá flat, não é, mas ele tá plano, como a parte superior tá plana, como o Ramon parece mais em 3D. Olha só, faz uma sombrinha bem pronunciada aqui embaixo, ó. Faz uma sombrinha bem pronunciada aqui, outra sombra bem pronunciada aqui. Por quê? Porque o Ramon tem mais espessura. A musculatura do Ramon, quando ele contrai, ela salta, segundo o Tyler Manion. Diferente um pouco da musculatura das costas do Bumstead, que fica mais plana, consequentemente menos espessa. Então ele fala o seguinte, que nas costas o Bumstead é mais largo, tem mais largura tanto de estrutura óssea quanto muscular, porém o Ramon tem mais espessura, tem mais densidade, tem mais detalhes. Nas pernas também ele fala o seguinte, o Bumstead tem mais volume, ele tem um pouquinho mais de volume, segundo o Tyler Manion. Depois vocês ouçam, quem fala inglês ouça ele falando que é legal. Mas o Ramon tá mais condicionado, tá mais seco. Por isso, Ramon vence a pose. Também foi próxima, segundo o Tyler Manion, mas o Ramon vence a pose. Até o momento, 2-1 para o Bumstead. Abdominais e coxas, que é uma pose que a gente gosta muito no Ramon. E aí o Tyler fala o seguinte, os caras aqui, tem horas que ele faz um vácuo, tem horas que eles cravam o abdominal. Quando o Sebum faz o vácuo, segundo o Tyler, a cintura dele fica muito estreita e o V-taper dele, o formato em V do corpo dele, se destaca muito. Aí ele fala, o V-taper do Ramon, esse aspecto em V do tronco, por ter a cintura mais estreita, ter crescido ali, o grande dorsal, por exemplo, melhorou muito nesse ano. Então a gente entende realmente que aquele papo de que a arbitragem olha a evolução ou a involução de um ano para o outro parece ser real, porque ele comenta, o Bumstead tá com as pernas assim, mas estava pior do que no ano passado. O Ramon melhorou isso aqui, está melhor do que no ano passado. Então também isso acaba contando e a arbitragem checa. Não sei se faz muito sentido, mas enfim, eles olham. E aí o Tyler crava nesse frame aqui, tá? Especificamente. Ele fala o seguinte, quando eles cravam o abdominal, quando eles contraem, os oblíquos do Ramon ficam muito largos. Só que ele tem abdominais mais profundos, quer dizer, o abdominal dele é mais arredondadinho e faz o corte ficar profundo. O ventre é maior. E o lance do oblíquo ficar mais largo, pessoal, é uma questão de pose, tá? Facilmente ajustável aí, controlando o abdominal, possivelmente aí com auxílio de um professora de pilates, que vai conseguir fazer com que ele domine. É muito difícil perceber que muitos bodybuilders não têm esse domínio dessa região mais baixa dos oblíquos, que é uma região que dá para controlar sim, e dá para se contrair e mostrar e fazer com que ela fique mais puxadinha.
O Bumstead consegue fazer isso muito bem, ó. O Ruff também, que é o exímio posador, ó, ele contrai a musculatura, só que você vê que a parte de baixo dos oblíquos está contraída. Ele puxa, ele contrai o oblíquo e puxa ele para cima. É difícil explicar, mas você percebe claramente que ele tá contraindo conscientemente essa parte, enquanto o Ramon não ainda, tá? É um trabalho a se fazer, é um trabalho a se pensar. E aí ele fala que o Bumstead cravando o abdômen fica mais estreito, mas os cortes dele ficam mais rasos ali, não tem aquele abdominal saltado. Pose muito, 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 muito próxima, segundo Tyler Manion, mais uma vez. Só que pelo V-taper, pela largura de dorsal, o Bumstead vence. O Tyler fala claramente, esse foi o fator. E ele fala que se o Ramon vier um pouco mais largo ano que vem, o jogo nessa pose, por exemplo, pode mudar. Então, até o momento, 3-1 para o Bumstead definido aqui, né? Pouco importaria ali a pose clássica, o que ia acontecer. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Na pose clássica, não vou colocar o vídeo aqui, por questões de direitos e tudo mais, aí compreensível, tipo, eu vou mostrar só aqui a foto para não ter nenhum tipo de problema, mas o Tyler fala o seguinte aqui nessa pose, que o Bumstead faz duas poses, né? Uma que é essa pose com a mão na cabeça e o bíceps, que nada mais é, lembra que ele ganhou abdominal e coxa? E lembra que ele ganhou duplo bíceps de frente? Essa pose aqui é uma mistura das duas, ele pega elementos das duas e faz. Já que ele sabe que ele é bom naquela pose, ele ganhou, ele faz aquela pose. Eu venho falando isso faz tempo, pessoal. Pose clássica é estratégia no dia. É um dos poucos aspectos do bodybuilding que dá para fazer estratégia no dia, no momento, de acordo com o seu físico, de acordo com o seu adversário. O Tyler fala aqui também muito claramente o seguinte, que o cara tem que escolher essa pose para mostrar seus pontos fortes, esconder suas falhas e tentar ao máximo expor as falhas do adversário, por exemplo. E ele fala que o Ramon cometeu um erro na pose clássica, que o Bumstead acabou vencendo por uma margem legal, mas isso se deve ao fato do Ramon ter cometido um erro de escolher mal as poses. Fez o twist ali, duplo twist, que ele acabou não fazendo tão bem assim, e que o Bumstead é muito forte nela. Ficou trocando de poses muito e não mostrou realmente uma pose ali no máximo do dedo. Ele ficou girando muitas poses e que nenhuma delas se encaixou bem pro físico dele. E o Tyler fala o seguinte, que quando o Ramon faz esse duplo bíceps aí twist, né, girado, ele tá jogando o jogo do Bumstead, que o Bumstead também fez depois, e o Bumstead é melhor do que o Ramon nessa pose. Então, tem que ter essa atenção, tem que ter esse pensamento. A gente falou isso na live pro Ramon, depois acabou pro Gianni, depois acabou nas prévias. Ramon, pose clássica, mão na cintura e duplo bíceps, que você vai misturar a expansão de dorsal com duplo bíceps, que é uma pose forte dele. Só que também a gente descobriu, pouco tempo depois, o Tamer Alguinde falou no vídeo do Pacholok que a Classic Physique é julgada só nas prévias, as finais não tem julgamento, as finais é show e nada é olhado, a menos que se mude muito. Aí o cara fala assim, mas então o atleta pode relaxar, pode comer, ir gordão, retidão? Não, porque se a arbitragem até, cara, eu sou contra isso aí, tá? Com o meu respeito ao Tamer, a gente tem que dar nossa opinião aqui também, eu acho importante e válido. Mas aí se o cara vem muito mal, aí a arbitragem pode decidir julgar as finais. Geralmente não se julga. Então, enfim, aí não importa o que o Ramon fizesse ali, não ia mudar mais muita coisa. Então acabou o seguinte, fiz uma artezinha pra vocês aqui, não sei nem se ficou boa, fiz correndo aqui, mas duplo bíceps de frente, o Bumstead ganhou, mas foi próxima, a largura foi o fator. Peitoral de lado, Bumstead ganhou com folga. Duplo bíceps de costas, Ramon ganhou. Detalhe, densidade e condicionamento decidiram isso aí. Abdominais e coxas, Bumstead ganhou. Largura foi o fator. Pose clássica, Bumstead venceu, porque a escolha da pose do Ramon foi um erro. O Tyler, no final, ele fala o seguinte, cara, são 3 poses que foram muito próximas, que foi bíceps de frente, abdominal e coxa, e bíceps de costas, foram muito, muito próximas. Peitoral de lado, o Bumstead ganhou com folga, o Tyler acha que mesmo se o Ramon melhorar muito ano que vem, ele não ganha essa pose, e a clássica é uma questão de estratégia para o Ramon escolher. O que a gente tem que entender com isso? Foi próximo, o Bumstead ganhou 4 poses, claro, só que no duplo bíceps e abdominal e coxa foi muito, muito, muito próximo, segundo o Tyler. Se fala assim, o Tyler fala assim, cara, o Bumstead ganhou com folga, peitoral de lado, e ele fala isso de mais 3 poses, cara, a gente tem que falar assim, tava longe, porque o peitoral de lado foi muito longe, mas todas as outras foram muito próximas.
E até a pose clássica, caso o Ramon tivesse feito uma melhor estratégia, teria sido muito próximo também. E olha que loucura, nas poses que o Ramon perdeu que foram próximas, duplo bíceps de frente, abdominais e coxas, a largura foi um fator. E o Bumstead tem uma estrutura óssea muito grande. Só que eu já usei esse exemplo e fui criticado no passado. O Phil Heath, ele também tinha estrutura óssea pequena, mas ele colocou massa e se transformou num físico vencedor. O argumento contra isso é o seguinte, mas o Ramon tem limite de peso, o Phil Heath não tinha, concordo, é um limitante. Mas o Ramon pesou 101, podendo pesar 103, ele pode colocar mais 2 quilos ainda. Ele nem fez muita coisa séria e puxada para desidratar, quer dizer, ele pode colocar mais 2 quilos pelo menos, talvez 3 e puxar um pouquinho mais ali para bater o peso e depois carbar, e mesmo assim, mesmo não puxando ele carbou, subiu 8 quilos. Então o que dá para fazer com o físico do Ramon é impressionante, colocando mais 2, 3 quilos de massa nessa região de costas, por exemplo, deixando ele mais largo, possivelmente vai fazer com que a briga em duplo bíceps de frente e abdominais e coxas fique muito mais próxima. Se o Ramon vence as duas poses, já é 3-2 pro Ramon, por exemplo. Aqui a gente pode desconsiderar que o Tyler falou que é difícil o Ramon ganhar, mesmo melhorando muito. Se o Ramon melhorar a largura também, vai acabar vencendo até as costas de lado mais facilmente. E estando um pouco mais largo e vencendo essas, ele pode usar essa mesma pose do Bumstead aqui, que é a mão na cabeça com o bíceps, ou a mão na cintura com o bíceps, que são poses que ele já vai ter técnica, supostamente, né, aqui jogando uma suposição, vencido. Então a gente entende e enxerga pelo feedback do Tyler que foi próximo. As poses que o Ramon perdeu foram próximas. Só uma das 5 poses, o Tyler falou assim, cara, foi longe, não tinha jeito. Todo o resto foi muito próximo. E o feedback que o Tyler deu de melhorias que o Ramon tem que fazer para vencer essas poses, totalmente possível, totalmente viável. Então foi muito interessante ver isso aí, deixa a gente com uma esperança, deixa a gente com um otimismo. Quero muita opinião de vocês em relação a isso, comenta aí para mim, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos. Valeu!